Pessoal, aqui é o Meninas da Gávea em Pauta chegando, onde o futebol feminino do Flamengo é a notícia. E hoje eu gostaria de trazer uma temática que não tem a ver diretamente com o futebol feminino do Flamengo, mas é do interesse das rubro-negras e de todas as equipes que participam das competições que são organizadas pela CBF, sobretudo o Campeonato Brasileiro. Que gostaria de comparar um pouco o cuidado que a Federação Paulista de Futebol tem tido com relação ao Campeonato Paulista e a forma como a CBF vem tratando o Campeonato Brasileiro até aqui. Mas antes, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, ative o sininho para fortalecer o nosso trabalho. Vamos lá? Bom, galera, nessa semana começa o Campeonato Paulista, a competição que é organizada pela Federação Paulista de Futebol. E junto a isso, a gente teve aí o anúncio de uma série de medidas que a federação tomou com relação ao campeonato, no sentido de aprimorar o Paulistão e fomentar cada vez melhor o futebol feminino nos clubes que são associados à federação. E aí, quando a gente olha para a maneira como a CBF vem tocando o barco do Campeonato Brasileiro, a gente vê uma diferença de tratamento e se pergunta e reflete por que as coisas não poderiam ser dessa maneira com o Campeonato Brasileiro. Conforme eu for trazendo os pontos aqui, a gente vai ver melhor o que eu quero trazer, as comparações. A primeira coisa, por exemplo, diz respeito aos patrocinadores. O Campeonato Paulista desse ano tem um recorde de patrocínios. Ao todo, são 7 empresas que vão estar apoiando o campeonato. E o Campeonato Brasileiro, enquanto isso, está sem patrocinador. Até esse momento, a CBF não conseguiu fechar a cota de patrocínio do Campeonato Brasileiro. Quando a gente assiste os jogos, a gente vê as placas de publicidade vazias, a não ser pelos letreiros que a CBF coloca lá, Campeonato Brasileiro Feminino, mas os demais patrocinadores sumiram. A CBF considera que o valor oferecido pelas empresas com as quais ela conversou não estava à altura do campeonato, daquilo que ela esperava. E legal você brigar pelo interesse maior da competição, pelo aquilo que você julga ser mais justo para o futebol feminino. Só que a CBF, com toda a sua estrutura, não conseguiu fechar até esse momento patrocínios para o Campeonato Brasileiro, enquanto o Paulista desse ano começa com recorde de patrocinadores. E a gente sabe, quanto mais patrocinadores você tem, maior são os valores das premiações. O Campeonato Paulista nesse ano, por exemplo, vai chegar a um total de 8 milhões de reais em premiações. Você tem ali o valor do prêmio final, né, do campeão e do vice-campeão, mas as cotas, as demais premiações que os times forem conquistando pode chegar a um valor total de 8 milhões de reais. É um valor que alcança, inclusive, a premiação que a CBF disponibiliza para as vencedoras do Campeonato Brasileiro. No ano passado, em 2024, o Corinthians ganhou um pouco mais de 8 milhões de reais. E olha só, quanto mais patrocinadores você tem, maior é o valor, e o Campeonato Paulista já está alcançando o valor da premiação da CBF. A CBF que inclusive anunciou o aumento de 20% em relação a esse valor do ano passado, mas a Federação Paulista vai se organizando tão bem e conseguindo atrair tantos patrocinadores que a premiação oferecida no Paulistão já está chegando no mesmo valor do Campeonato Brasileiro. Um outro ponto muito interessante é a questão da transmissão do campeonato. O Paulistão vai contar com a transmissão da Sport TV, da Max, da Space, da KZ TV, da Record News e do próprio canal do Paulistão. Então, não vai ter essa situação que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, dos clubes terem que assumir as suas próprias transmissões, porque nem todos os jogos estão sendo transmitidos pela TV Brasil e pelo Sport TV, que são as emissoras que estão transmitindo a Série A do Brasileiro, e não vai acontecer aquilo que a gente já viu várias vezes na edição do Campeonato Brasileiro, que é você não ter jogos, inclusive.
Então, além das transmissões dos clubes, muitas vezes não serem tão boas, não terem aquele padrão de qualidade que a gente está acostumado a ver nas emissoras que são especializadas nisso, muitos jogos acabaram não acontecendo. Então, a torcida dos times de São Paulo vão ter opções de assistir ou na Cazé TV, ou no Sport TV, ou no próprio canal do Paulistão. Sem um local de transmissão, os times não vão ficar. Então, é mais outra questão que a gente tem de comparação com o Campeonato Brasileiro. E aí, olha só como é que as coisas elas estão entrelaçadas, porque se no Campeonato Brasileiro você tem inclusive a ausência de jogos, você esconde jogos da sua principal competição, como é que você vai apresentar para possíveis patrocinadores esse campeonato? Se você invisibiliza o seu principal produto, como é que você quer vender ele se você esconde esses jogos? E aí, na hora de negociar, obviamente que a coisa fica desvalorizada, muito diferente da realidade do Campeonato Paulista. O último ponto que vale muito a pena analisar é o regulamento de licenciamento dos clubes. E o que é isso? A Federação Paulista, através desse regulamento, ela implementa uma série de medidas que os clubes precisam adotar no âmbito administrativo, na infraestrutura e num plano de desenvolvimento para o futebol feminino. Algumas equipes, por exemplo, não estavam em conformidade com esse regulamento, sobretudo no item do plano de desenvolvimento, e foram impedidas de participar da edição desse ano. O Campeonato Paulista vai contar em 2025 com 8 equipes em jogos de ida e volta. Essa questão na mudança do formato também é outra questão que vem para essa temporada. A equipe do São José, por exemplo, que já foi campeã brasileira, que já foi campeã de Libertadores, ficou de fora do Campeonato Paulista por não estar em conformidade com esse regulamento de licenciamento. É uma maneira que a Federação Paulista tem de se colocar no seu papel de indutora do futebol feminino, de fomentar de verdade a modalidade. E aí o que a gente tem no futebol brasileiro no nível nacional? Equipes como o Flamengo fechando categorias de base no sub-15, no sub-17, outros clubes fechando de vez a modalidade, e a CBF simplesmente não toma nenhum tipo de atitude, não toma as rédeas desse assunto para fomentar, para induzir os clubes de alguma maneira a realmente trabalharem o futebol feminino, a terem um projeto, a terem um plano que faça com que isso cresça muito mais. E as consequências disso possivelmente um campeonato paulista mais forte. É o que a gente vê no Campeonato Brasileiro, onde as primeiras colocações do campeonato ao longo dos últimos anos estão lotadas de equipes paulistas. É a Ferroviária, é o Corinthians, é o Palmeiras, é o São Paulo, o Red Bull Bragantino, que acabou de subir, né, não tem muito tempo, mas fazendo uma campanha ali de meio de tabela. Na Supercopa, que é uma outra competição nacional, os principais enfrentamentos são entre as equipes paulistas. Os efeitos da implementação desse trabalho, eles são perceptíveis na prática. Então, a CBF, que é muito maior do que a Federação Paulista, ela não tem capacidade de fazer isso, de assumir essas rédeas, de realmente fechar com bons patrocinadores, de realmente fechar as cotas de televisão para que nenhuma equipe fique sem jogo, para que as torcidas que gostam de acompanhar não fiquem sem ver esses jogos. Será que a CBF, com toda a sua capacidade, não tem como fazer algo semelhante e implementar também um regulamento de licenciamento, um plano de desenvolvimento junto aos clubes para o futebol feminino? A gente viu aí essa semana um balanço que saiu que a CBF tem mais de 2 bilhões de reais em caixa. É dinheiro suficiente para você tocar um plano como esse, para você ter VAR no Campeonato Brasileiro Masculino, no Campeonato Brasileiro Feminino, para você desenvolver Série E, Série F, Série G, para você realmente investir na arbitragem, tanto no feminino quanto no masculino, mas parece que as prioridades até aqui são outras. Fica o exemplo da Federação Paulista e a esperança de que talvez a CBF possa olhar para isso e tentar replicar a nível nacional
tentar aplicar isso na organização do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, é isso que eu queria conversar nesse vídeo. Aproveitando que a gente está tendo aí uma semana livre, o Flamengo só joga no final de semana contra o Real Brasília em casa, e aí vocês já sabem que a gente vai procurar fazer aquela análise pós-jogo. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para fortalecer o canal do Meninas da Gávea em Pauta, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia.